Toda honra e toda glória e todo louvor, tudo é dele, por ele, para ele, né? Para todo sempre. Enquanto eu viver, estou falando de mim, né? Neste momento, enquanto eu viver, enquanto houver fôlego de vida em mim, a honra e a glória de tudo, de todas as coisas que ele colocar nas minhas mãos para fazer, será dele, porque ele é dono de tudo, é ele, os dons e talentos que eu tenho, foi ele que me deu, então eu vou usar para a glória do nome dele, para propagar o reino dos céus, o reino de Deus, e alcançar vidas, de uma forma ou de outra, alcançar vidas, para que o nosso Senhor Jesus chegue ao conhecimento de pessoas que ainda não conhecem Jesus, né? Então, de alguma forma ou outra, né, que a nossa vida seja para isso mesmo, para glorificar a Deus e para fazer o nosso Senhor Jesus Cristo chegar aos corações, seja através de pregações, seja através de livros, seja através de canções, seja através de nossa vida, da nossa própria vida, né? As nossas atitudes, a nossa convivência na sociedade, que nós possamos exalar o perfume de Cristo para que o mundo possa conhecer Cristo em nós. E também através dos dons e talentos que o Senhor nos confiou. E eu, como prometido, vim aqui falar um pouquinho e rapidinho para vocês sobre o livro Como Vencer Batalhas Familiares através de oração e posicionamentos e armas de guerra. No mês de maio, o Senhor nos convocou, eu e a pastora Iná, minha mãe, para fazer uma palestra para mulheres, né? Era o mês das mães e a gente, ao invés de fazer um culto, né, para as mães, a gente fez algo diferente, algo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Nós fizemos uma palestra, reunimos aqui mães, até adolescentes vieram nessa palestra, nesse encontro, né? Nós fizemos um chá, foi um dia muito glorioso na presença de Deus. A glória dele se fez presente aqui na Assembleia de Deus Missões da Última Hora. E nessa palestra, o título da palestra era Mulheres de Joelhos, Família em Pé. E Deus nos deu algo para ministrar o coração dessas mulheres. Eu e a pastora Iná fomos as palestrantes dessa reunião de mulheres. E o Senhor colocou para nós, no nosso coração, que era para nós ensinar essas mulheres a pelejar pelo lar, pelejar pela família. Porque nessa revolução que teve aí, né, eu conto assim, essa revolução vem acontecendo há muitos anos, há muitos séculos, já vem aos pouquinhos, Satanás vem infiltrando essa revolução. Não somente lá no mundo, mas também dentro das igrejas. E o Espírito Santo tem colocado no meu coração há muito tempo já, para reposicionar as mulheres, trazer as mulheres de volta na posição que o Senhor quer que nós estejamos. Nós fomos criados por um propósito, né? E o inimigo, ele tem agido para nos tirar, para nos desvirtuar deste propósito. O propósito, primeiramente, né, de ser mulheres cristãs, servas, noiva de Cristo, esposas, mães. E o nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. O nosso primeiro ministério é com a nossa família. E Satanás, ele tem se infiltrado, ele tem agido no decorrer dos anos, dos séculos, né? Tentando tirar isso, tentando desvirtuar o propósito que Deus criou a mulher. Então, de muitas formas, né? Uma das formas é fazendo as mulheres facilmente desistirem dos seus lares, facilmente desistirem das suas famílias, facilmente desistirem dos seus filhos. A gente vê aí, e eu trabalhei com mulheres muito tempo, e o que eu mais via era mães que não trabalhavam fora, mães que teriam tempo para cuidar dos seus filhos,
mas preferiram colocar os seus filhos em creches, né? Estando em casa, podendo estar com eles, podendo ensinar eles, podendo acompanhar aquela fase tão linda que é ali, né? Do 0 aos 3 anos, 4 anos, é uma fase muito preciosa, muito gostosa das crianças, né? Mas tinha mulheres, e a maioria das mulheres que eu atendia, que eu conversava, que eu falava, faziam questão de se livrar, digamos assim, se livrar das crianças e colocar elas em creches para ter o seu tempo livre para fazer outras coisas, ou mesmo só para ficar em casa de perna pro ar, né? Então, assim, parece que Satanás, ele colocou algo, assim, ele infiltrou algo, um sentimento, uma independência, uma coisa assim que as mães, as esposas, as mães, as mulheres, né? Elas parecem que elas perderam aquela vontade, né, de ser esposas e mães. Perderam aquela vontade de se dedicar à maternidade, de se dedicar ao seu lar. E com isso, também, facilmente, em qualquer probleminha que acontece, elas largam de mão. As mulheres não estão tendo mais força, né? Não estão tendo mais ânimo, não estão tendo mais vontade de cuidar das suas famílias. E não estou falando somente de mulheres ímpias, não. Estou falando, infelizmente, de mulheres cristãs também, que estão aderindo a isso. Então, o Espírito Santo nos direcionou, eu e a pastora Iná, para estar, então, ensinando as mulheres, trazendo ao conhecimento delas a importância, a urgência e a importância de elas se reposicionarem, voltarem ao padrão do céu, voltarem às origens, voltarem o seu olhar para Cristo e voltar a ter o seu coração voltado a fazer a vontade de Deus, né? A serem aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus desenhou para a vida da mulher, para o feminino. Então, nessa palestra, nós ensinamos sobre o poder da oração, sobre o posicionamento dentro dos lares, sobre a importância, né, de buscar os dons espirituais, sobre a importância de orar, buscando sabedoria, discernimento no Espírito Santo, para saber pelejar as causas dentro do seu lar. Porque nós vivemos uma vida que ela é 100% no espiritual, né? Você pode pensar, não, mas né, a minha vida é natural e tal. Não. O mundo que gira em torno de nós é um mundo espiritual. E são dois reinos, o reino das trevas e o reino dos céus. Então, esses dois reinos, né, eles estão em nossa volta. Eles estão em nossa volta. E o reino das trevas, ele peleja contra o reino dos céus, contra o reino de Deus. Então, tudo que ele pode fazer para destruir o ser humano, principalmente destruir o cristão, quem serve a Deus, ele vai fazer. Então, ele arma ciladas, ele cria situações, né? Ele usa outras pessoas para destruir lares, para destruir famílias, né? Cria armadilhas, cria, né, todo tipo de situação, todo tipo de embaraço para tentar destruir. Porque a Bíblia vem nos dizer que ele ruge ao nosso redor como um leão, como um lobo devorador. Ele quer destruir, ele quer tragar. E a gente está vivendo numa época, eu acredito que dos anos 2000 para cá, que aumentou assustadoramente o número de divórcios, que aumentou assustadoramente o número de crentes que estão dentro da igreja, mas não vivem uma vida com Deus. Que aumentou a mistura dentro das igrejas. Que aumentou, né, o número de filhos que não respeitam mais a hierarquia dentro de casa, que não respeitam mais a autoridade, né? De maridos e de esposas que não lutam mais por seus casamentos, não lutam mais pela família, não se interessam mais em manter a família reunida, a família unida, né? É muito raro uma família que se reúne para fazer um culto doméstico, é muito raro uma família, né, um pai e uma mãe que tira um tempo, porque criação de filhos é tempo, casamento é tempo. Então, as mães, os pais não têm mais parece que
aquela vontade, aquele apego, aquela responsabilidade, aquela chamada, né, de responsabilidade que o próprio Deus deixou aos pais para educar os seus filhos. A palavra vem dizer, né, cria o menino no caminho que deve andar. Mas hoje nós estamos vivendo num contexto em que os pais e mães cristãos não se interessam mais, não se importam mais com a vida espiritual dos filhos, com a vida espiritual do cônjuge. Então Satanás, ele tem desvirtuado, ele tem feito de tudo, porque o reino das trevas milita contra o reino de Deus, contra o reino da luz. Então ele vai armando ciladas, o Espírito Santo falou muito comigo há uns 2 anos e pouco atrás, sobre o que o espírito do anticristo, né, como ele anda agindo no mundo, principalmente dentro das igrejas, infiltrando coisas daqui, ali. Então tudo isso, né, todas essas armadilhas, essas artimanhas, é o que? É o mundo espiritual. Então, a mãe e o pai, agora falando de mulheres, né, a mãe, a esposa, a mulher, que ela não saber como se posicionar, né, dentro do seu lar, à luz da palavra de Deus, por dentro da palavra, a se posicionar e saber a importância do posicionamento bíblico e também da oração e entender de armas de guerra para pelejar pela sua família, pelos seus filhos, por si mesma, ela vai perder a guerra. Ela vai perder. Por quê? Porque ela não está posicionada, ela está alheia ao que está acontecendo ao seu redor. Então, o crente, a mulher cristã, que ela não se levantar e começar a agir, se levantar e dizer, não, agora, né, o dono desta casa aqui é Jesus Cristo e eu vou me posicionar dentro da palavra de Deus e vou começar agora a guerrear, eu vou estar no campo de batalha pelejando pela minha família, porque eu não quero ver os meus filhos se desviar dos caminhos do Senhor, eu não quero ver os meus filhos tomando um caminho que não é um caminho bom, eu não quero o meu lar destruído, eu não quero o divórcio dentro da minha casa, eu não quero os meus filhos deixando de Cristo, né, abandonando Cristo, ou eu não quero meus filhos dentro da igreja, mas fazendo tudo errado. Eu vou me posicionar, eu vou agora me levantar dentro da minha casa como uma guerreira e vou me posicionar em oração, vou me posicionar diante da Bíblia com um padrão bíblico, vou buscar em Deus discernimento, vou buscar em Deus armas de guerra, vou buscar o discernimento, vou buscar dons no Espírito Santo, para eu dentro da minha casa ser uma coluna, ser um alicerce, ser alguém que vai estar ali, não importa as afrontas do inimigo, mas eu vou estar dentro da minha casa lutando pela minha família posicionada. Porque o posicionamento diante de Deus no mundo espiritual tem assim, algo incrível, o posicionamento. Então, nós fizemos essa palestra, né? Foi assim um mover de Deus muito grande nesse dia. Muitas mulheres foram curadas. Deus teve um encontro marcado aqui com mulheres naquela tarde. Muitas mulheres foram curadas aqui de emoções, de algo que estava acontecendo lá na sua vida íntima, nos seus relacionamentos. E Deus bradou naquela tarde. E aí depois, eu olhando a apostila que eu fiz, né, para elas, eu pensei assim, essa apostila tem um ensinamento muito profundo. Por que não transformar essa palestra num livro para poder alcançar mais vidas? Né? Porque a palestra aqui era um número reduzido de mulheres. E aí eu comecei a pensar, a meditar sobre isso, né? Por que não alcançar mais mulheres? Por que não alcançar mulheres em outros estados, em outras cidades, né? Dentro do Brasil, fora do Brasil? Por que não alcançar mais mulheres com este ensinamento precioso que o Espírito Santo ministrou no meu coração e no coração da pastora Iná? E aí
nós sentamos, eu e ela, e conversamos, e a gente decidiu, então, dividir esses ensinamentos em duas partes, né? A primeira parte é do posicionamento e oração, que é a minha parte, e armas de guerra por parte da pastora Iná, porque a pastora Iná, ela tem 73 anos, e ela é uma mulher que desde que se converteu aos 15 anos de idade, Deus deu, quando ela se converteu, logo, se eu não me engano, no primeiro culto que ela já foi batizada com o Espírito Santo. E Deus já deu dons preciosos para ela. Então é uma mulher, falando da mulher que é a minha mãe, ela é uma mulher tremendamente usada por Deus. Ela é uma profeta. Deus fala com ela de uma forma incrível, né? Eu admiro muito a minha mãe. Deus usa ela de uma forma muito tremenda. Deus deu dons para ela. Incríveis, sabe? Deus revela coisas para ela a olho nu. Deus revela em visões. Deus fala com ela em viva voz. Então é uma mulher que ela tem muita experiência. Ela tem muita experiência do mundo espiritual, porque desde a juventude, desde os 15 anos de idade, quando ela se converteu ao Evangelho, ela era católica, né? E ela se converteu. E o próprio Jesus foi visitar ela dentro da casa dela, no quarto dela. E fez o convite para ela aceitar ele, né? O próprio Jesus fez o convite para ela. Então, é uma mulher que é uma mulher escolhida por Deus, desde o ventre da mãe dela, para ser uma serva, né? Para ser uma mulher que Deus iria usar profundamente, né? Com dons. E ela tem diversos dons, né? Então, é uma mulher que tem experiência. Não é uma pessoa que pegou ali e inventou algo. Ela tem experiência do mundo espiritual. Ela tem vivência e experiências do mundo espiritual. Então, eu disse para ela, quando eu estava passando agora por um vale muito profundo, as palavras dela, a sabedoria dela, as experiências que ela teve durante todo o decorrer da vida dela, me ajudaram muito nesse vale que eu passei. Né? Ela me deu estratégias de guerra, ela me deu armas de guerra. Muitas vezes eu não sabia mais como agir e ela vinha com a palavra certa, o Espírito Santo dava a palavra na boca dela, com as armas de guerra, com as estratégias certas, e aí ela me ensinava, e aquilo ali foi de grande valia para mim, neste vale que eu passei. Então, é uma pastora, é uma mulher que tem uma vida de oração, uma vida consagrada, né? É uma pastora, é uma mulher que eu conheço a vida. Eu conheço a vida dela e ela é uma verdadeira serva de Deus com experiência daquilo que ela está ensinando no livro. Então ela tem experiência do mundo espiritual, porque Deus chamou ela, Deus deu dons para ela nessa área. Então é uma mulher com muita sabedoria. Ela tem muita sabedoria, muito a ensinar, muito a passar, né, conhecimento. E toda essa experiência que eu tive com Deus, né, principalmente do posicionamento, eu tive uma grande experiência com Deus nesse vale que eu passei nos últimos 15 meses. Quando Deus me autorizar, eu venho aqui trazer o testemunho para vocês. Mas neste vale que eu passei, Deus me ensinou muito sobre o poder do posicionamento. Como o posicionamento, né, dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus, como isso no mundo espiritual é poderoso. É poderoso porque quando você se posiciona quando você se posiciona colocando a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você se posiciona dentro do reino, à luz da palavra de Deus, e quando você não abre mão, quando você diz, eu estou posicionada no centro da vontade de Deus e não me movo sem a palavra dele, quando você se coloca nessa posição, né, de Deus em primeiro lugar e a vontade de Deus acima de tudo, você está se posicionando no reino. E aí o inferno ele não tem defesa. Entendeu? Quando Deus peleja por você, quando Deus entra na tua guerra, porque você está posicionado, o inferno já perdeu.
já perdeu a guerra, já perdeu a batalha, porque quando você se posiciona, o próprio Deus peleja por você. O próprio Deus peleja a tua causa, porque você se posicionou. Isso foi uma das grandes lições que eu aprendi agora neste vale que eu passei. O poder do posicionamento no mundo espiritual e também a oração. Então, esses ensinamentos, isso que Deus me deu, né? A experiência de viver, de conhecer, de viver na minha própria pele, né? Eu passei para essas mulheres na palestra, ensinei elas à luz da palavra, um pouco, né, daquilo que Deus me deu de experiência. E neste livro, então, nós reunimos o poder do posicionamento e oração para vencer batalhas familiares, batalhas individuais e as armas de guerra. Então, olha que livro maravilhoso, que livro de grande ensinamento. Porque vai reposicionar mulheres no reino, vai dar uma chamada, vai abrir os olhos das mulheres para elas caírem em si, de que elas elas saíram da posição que Deus queria, que Deus determinou para nós. Muitas estão desistindo dos seus filhos, deixando seus filhos simplesmente, sabe, não vou me importar, não vou fazer nada, não adianta falar, não adianta orar, sabe? Isso é pensamento que o maligno coloca na cabeça das mulheres cristãs. Por quê? Porque ele não quer ver uma mulher posicionada, não. Agora eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu lar. Não importa se eu ver tudo desmoronando à minha volta, não importa se eu tiver com o meu barquinho balançando, se eu, assim, talvez até quase naufragando, enchendo de água dentro do barco, a ventania batendo, mas eu vou pelejar pela minha família, eu vou me manter posicionada e eu sei que o meu Deus vai pelejar a minha causa por mim. Então, quando nós nos posicionamos, o céu nos respalda, essa é a palavra certa. Quando nós nos posicionamos, o céu nos respalda e o inferno já perdeu. Às vezes Deus deixa a gente passar por alguma situação, permite nós viver uma situação, permite o vale, permite o deserto, para nos dar experiências. Porque se ele não tivesse permitido na minha vida vales e desertos, hoje eu não estava aqui falando com você. Se ele não tivesse permitido na minha vida vales e desertos, eu não teria o que escrever neste livro. Mas ele me deu a experiência do posicionamento, da obediência, do padrão do céu, do padrão de Deus, da oração. E hoje eu posso estar aqui diante dessa câmera falando para vocês que o posicionamento e a oração têm poder, que a obediência é algo que agrada o coração de Deus, que a desobediência é pecado para condenação. Posso falar para vocês que existe um padrão do céu para a nossa vida, que existe um padrão bíblico de pureza, de santidade, de conduta, que todo cristão deve seguir se quiser ver um dia a face de Deus. Então Deus permite às vezes situações, vai permitir na minha vida outras situações, vai permitir na sua vida algumas situações para ensinamento, para experiência. Mas se você estiver posicionada em oração, diante do reino de Deus, no centro da vontade de Deus, e andar e obedecer somente a palavra de Deus, e andar sobre a palavra de Deus, como Moisés, eu só me movo daqui se eu ouvir, se a tua presença for comigo. Eu não me movo daqui, eu não vou e não fico se eu não estiver sobre a tua palavra. Esse é o posicionamento. Então, se você se posicionar desta forma, o inferno já perdeu. Pode esbravejar, pode, sabe, pode todo aquele escarcéu, mas não vai adiantar, porque você está posicionada. E porque você está posicionada, o céu te respalda. Então, todos esses ensinamentos preciosos, todos com referência bíblica, todo ensinamento com referência bíblica, até nós deixamos lá as referências para depois você fazer um mural de oração, né? Colocando as causas
que você tem para colocar diante de Deus da sua família, do seu lar, do seu casamento, dos seus filhos, da sua própria vida, né? Dos seus sonhos, seus projetos, enfim, para você orar, né? Ter uma estratégia de oração. Então, assim, é um livro precioso, com ensinamentos preciosos, vale muito a pena. Então, se você quiser adquirir esse livro, ele está lá na plataforma da Hotmart, faz tudo por lá, tá? Recebe o livro em casa, na sua casa. Tem 2 formatos do livro, tem PDF e tem um livro físico. Se você gosta mais do livro físico, ele chega para você, você faz o pedido lá, chega na sua casa. Se você não se importa de ter um PDF e acessar pelo celular ou pelo computador, você recebe na hora ali o livro, tá? Então tem as 2 formas, cada um com um valor diferente, mas o valor é bem, digamos assim, bem simbólico, tá? Então, vai lá, clica no link que tá na bio aqui, eu deixei num destaque também, e adquira o seu exemplar. Estará nos ajudando a propagar o reino dos céus e a ensinar mais mulheres a se posicionar no reino, a aprender estratégias de guerra para vencer as batalhas. Então, se você sente que a sua família está sob ataque espiritual, você tem que aprender a se posicionar no reino e orar da forma certa e usar as armas de guerras espirituais certas para vencer. Então, vai lá, clica no link da bio e adquira já o seu exemplar para aprender. E aí, depois eu quero que você me chame ali no direct e me conte o que você achou do livro, o que você achou do ensinamento. E eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. De vez em quando eu vou vir aqui trazer uma palavra, trazer um devocional. Estou aí retomando as redes sociais, que eu fiquei um bom tempo sem rede social, né? E agora Deus me deu então a ordem que era para mim apagar todas as redes sociais antigas e começar tudo novo, né? Um recomeço com Ele. Então, obedeci, estou aqui, fiz essa rede social para divulgar os livros, para falar da palavra de Deus, né? Para fazer as lives, os devocionais, trazer sempre algo do coração de Deus, algo que o Espírito Santo ministra no meu coração, eu venho aqui trazer para vocês, tá bom? E também ali a rotina, né? Aquelas coisinhas ali, né? Que eu gosto de estar sempre compartilhando com vocês, tá bom? Então, um grande abraço. Vai lá, não perca mais tempo, adquira o seu exemplar do nosso livro e seja edificado. Aprenda com o Espírito Santo, na palavra de Deus, a se reposicionar no reino, para manter a sua família sempre unida num mundo, numa época, né, que é a coisa mais comum. Infelizmente, dentro das igrejas, famílias se desmancharem, né? Às vezes por motivos banais. Não digo quando há um motivo bárbaro, um motivo, né, que não tenha mais condições mesmo de continuar. Mas, infelizmente, por motivos banais, as famílias estão se diluindo, se desmanchando, lares se dividindo, né? Filhos e filhas pegando o caminho, pegando atalho, né? Saindo da igreja, mães desistindo dos seus filhos, cônjuges desistindo um do outro. Então, não tá certo isso. Vamos aprender a se posicionar no reino e vencer em nome de Jesus, porque o nome e o sangue de Jesus nos garante a vitória. Um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus.